Oi, oi, gente! Estamos começando mais um encontro do ciclo de debates em economia política do audiovisual. Essa é uma atividade desenvolvida pelo Grupo de Pesquisa do Audiovisual, que tem um nome bem sugestivo, o EPA, que é um grupo aqui da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Hoje a gente tem o prazer de receber a Adriana Dolian, que é doutor em meios e processos audiovisuais pela USP. Ele tem uma experiência bastante larga, né, nesse processo de entender a televisão a partir dos seus bastidores, do seu processo de desenvolvimento, né, das engrenagens da televisão. Ele tem experiência na criação de estratégias e construção de projetos em televisão, com foco especialmente em negócios, audiências e novas tecnologias. Adriano foi responsável pela gestão de TI da EBC, que é a Empresa Brasil de Comunicação, e lá ele desenvolveu os planos estratégicos e diretor e as ações de governança e atualização tecnológica. Adriano é o autor da tese Modelo de Negócio de Televisão, que é o título, vamos dizer assim, da palestra que a gente apresenta hoje. Eu quero começar em nome do grupo, da disciplina, do pessoal que está aqui pela extensão também, agradecendo enormemente a sua generosidade de estar conosco aqui numa sexta-feira, às 19 horas. E é importante que o povo saiba desse bastidor, né? Porque é uma generosidade enorme estar aqui, enfim, oferecendo, né, o seu conhecimento, o resultado da sua pesquisa necessariamente. Quando eu pensei no convite e vi esse dia ingrato, eu disse, nossa, meu Deus, será que ele vai topar? E ele super topou, então, para mim é uma grande alegria, e eu quero agradecer mesmo, assim, de coração, a sua presença, e torcer, né, para que de alguma forma, Adriana, a gente possa também estreitar os laços, e aí fazer com que a gente discuta cada vez mais esse tema. O tema é um tema extremamente importante na formação de novos profissionais do audiovisual, especialmente, né, profissionais da comunicação de modo geral, e a gente tem, vamos dizer assim, uma grande lacuna, né, que o trabalho de Adriano, de alguma forma, nos ajuda a preencher, né, na perspectiva de pensar modelos de negócio para esse campo, para esse setor. Então, Adriano, obrigada, e a palavra é sua. Bom, Janaíne, obrigado pelo convite. A sexta-feira à noite eu descobri que é uma ótima data para a gente fazer esse tipo de atividade, porque quem se dispõe a comparecer numa sexta-feira à noite para uma atividade acadêmica está muito afim, então agradeço aí a presença de todo mundo. E agradeço também porque eu acho que quando a gente faz um trabalho de doutorado, uma das missões que a gente tem para começar o projeto é fazer um trabalho inédito. E na hora que termina, a gente fica com aquela sensação assim de, será que realmente eu fiz um trabalho que era relevante? Né? E quando eu recebi o seu contato com o convite, e você falou que usava o material aqui com a disciplina, para mim foi uma alegria enorme. Eu falei, pô, valeu a pena ter feito esse trabalho, né? Estou podendo contribuir com a formação de outras pessoas, que era um dos objetivos que eu tinha. Então, um prazer enorme, conta comigo aí para outras atividades aí que vai ser bem legal. Bom, gente, eu trouxe uma apresentação para mostrar para vocês. A ideia é ir conversando, ela é mais um guia, um roteiro, mais do que uma apresentação em si, é um guia para organizar aqui a conversa, para me organizar. Eu acho que é interessante comentar com vocês também que eu tive a oportunidade de rever, né? Eu defendi a tese no final de 2014, né? Eu desenvolvi ela nesse início da 2010 a 2014 e o nosso mercado mudou muito nesse meio tempo, né? Então eu tive um pouco a oportunidade até de reler a tese e ver já algumas coisas, algumas que podem ser atualizadas, tal. Então, eventualmente, algumas coisas vocês podem perceber até diferenças no que eu vou trazer na apresentação com o que está lá no texto, que são ajustes, são evoluções mesmo do conceito. Deixa eu mostrar aqui para vocês, então, a apresentação. Vamos ver se eu vou conseguir colocar o slide certo. Vamos lá. Carregando. Foi, gente?
Deu certo. Sim. Maravilha. Então vamos lá, gente. Eu acho que primeira coisa, colocar um pouquinho para vocês um pouco de até como é que essa tese surgiu, como é que esse trabalho surgiu, né? Isso daqui são os lugares por onde eu passei no começo da minha carreira profissional, né? Quer dizer, eu tive toda a minha formação acadêmica lá na ECA. Eu participei da formação das TVs universitárias no Brasil, né, da formação da TV USP, fiquei nela durante vários anos, acompanhei a criação da Associação Brasileira de TVs Universitárias, tive atividades no Canal Universitário de São Paulo, ajudei a montar o projeto de IPTV da USP, que foi o primeiro projeto de vídeo na internet de uma universidade brasileira, né, e durante alguns anos fui professor para os cursos de rádio e TV, principalmente na Anhembi Morumbi, né. Então, isso foi o que aconteceu antes de eu começar essa tese. E depois disso, de 2010 para cá, eu vim para a IBC, né, onde é esse meu trabalho mais recente. Foi uma experiência interessante de vir para uma empresa de comunicação de grande porte, de TV aberta, para uma experiência pública que eu acompanhei nascer, né? Eu acho que enquanto eu estava na universidade, eu estava do lado das pessoas que estavam discutindo a formação do que ia ser essa empresa, e de repente eu pude participar um pouco desse processo de construção dela, e depois que eu me mudei aqui em Brasília, pude contribuir um pouco com o curso de TV digital aqui de pós-graduação da Católica em Brasília. Então, tudo isso está ali junto nessa minha transição do projeto do doutorado, né? Então, a minha visão foi muito modificada por essas experiências. Eu acho que é por isso que é interessante de mostrar. Para a gente começar aqui, para a gente aquecer, eu vou pedir um pouco para vocês participarem, né? Eu acho que é importante a gente estabelecer aqui um entendimento comum do que é televisão. Então, eu vou pedir para vocês digitarem aí no navegador de vocês mente.com e digitar esse código. Eu vou colar para vocês aqui no chat um link direto também. E aí, eu quero que vocês coloquem lá para mim o que vocês entendem que é televisão, né? Eu acho que é interessante ter essa visão de vocês e a gente começar a discussão por aí. Eu vou parar um pouquinho aqui a apresentação. Tá liberado para vocês. Se alguém tiver alguma dificuldade aí, me avisa. E eu vou compartilhar uma outra tela aqui para a gente ir vendo os resultados. Esse aqui. Esse. Maravilha. Aí, conforme vocês forem respondendo, eu vou começar a ver os resultados aqui. Tá dando certo aí, gente? Sim. Maravilha. Agora começaram a aparecer aqui os resultados. Maravilha. Estou aprendendo a usar a ferramenta também, gente. Então, entretenimento, tecnologia, comunicação, fluxo de imagens. Está aumentando aqui, tá? Economia, audiovisual, capitalismo, ó. Mídia, socialização, informação, relação social, é um aparelho, é uma tela, é um meio de acesso à informação. Nossa, a galera vai trazendo. Eu acho que é interessante. E aí 18, bastante. Eu tenho mais algumas pessoas aí para votarem. Eu acho que é muito legal a gente ter essa perspectiva aqui,
que na verdade esse foi o meu primeiro desafio quando eu fui fazer o projeto. A primeira coisa que eu fui trabalhar na tese é qual que é o conceito de televisão. Né? Quando a gente está num trabalho acadêmico, a primeira parte é isso, né? Estabelecer os conceitos que a gente vai trabalhar. E se você conversar com um engenheiro, né, televisão é o sistema de transmissão. Se a gente conversa com a nossa família, a primeira coisa que vem, que está na nossa história, é o aparelhinho mesmo em casa, né? Então é a caixinha. Para a gente que entrou no curso de audiovisual, é que a gente começa a ter essas outras perspectivas. E aí, na hora de discutir um modelo de negócios de televisão, eu vou discutir um modelo de negócio de quê? Né? De venda de aparelho? Né? Eu estava no meio ainda, a gente estava vivendo a transição ali da TV digital, é o modelo de negócios da TV digital, de como é que a gente vai implantar a torre de transmissão, enfim, qual que é o objeto de estudo, né? E a minha preocupação era tentar fazer um trabalho que abraçasse essa complexidade que vocês ajudaram a trazer aqui na apresentação. Né? Quer dizer, para mim, televisão é tudo isso. Né? Eu já tinha passado ali 15 anos da minha vida discutindo todos esses aspectos, né? Política, economia, negócio, função social. Né? Então, como é que eu ia amarrar isso tudo na tese? E, bom, eu vou parar aqui a apresentação. Se vocês quiserem continuar votando lá, alguém não votou, no final a gente dá uma conferida de novo e eu vou voltar aqui para a apresentação com vocês. Bom, para fazer aqui a tese... Pronto. Eu tive que adotar uma definição. Né? Então, a definição que eu adotei é que a televisão ela é um meio de comunicação de massa, que ela pode se utilizar de qualquer tecnologia de transmissão, e aqui, essa separação aqui é importante, e eu pensei muito para escrever, né? A televisão que eu conheci, a televisão que eu estudei quando eu estava na graduação, era a televisão da radiodifusão, e a televisão que existe hoje é a televisão que passa pelo streaming. Né? Então, eu já tive essa preocupação de que é uma tecnologia de transmissão, independente de qual era essa tecnologia. Mas ela continua tendo uma coisa importante, que ela é um meio de comunicação de massa. Né? Se ela não estiver falando com massa, ela é uma plataforma de vídeo, ela já não é televisão. Né? E como é que a gente define massa, tal, são outras discussões, mas eu acho que aqui eu tentei trazer um pouco isso. E que ela pode ser acessada por dispositivos domésticos ou pessoais. Né? Então, acho que isso aqui é uma outra coisa também, que é um conceito que ele tem um contexto histórico, de novo. Né? O dispositivo doméstico é aquele aparelho lá no centro da sala, aquele altar onde a família se reúne em volta. Né? Mas a gente também acompanha ela na tela do celular. Né? Então, os dispositivos pessoais, eles são importantes. E elas apresentam sempre narrativas audiovisuais organizadas. E aqui é onde eu diferencio um pouco a televisão do cinema. Né? Por mais que você tenha séries no cinema, é a televisão que vai ter a narrativa seriada. Né? E é isso que cabe nela, e ela organiza isso não só na sua narrativa seriada, produto a produto, mas também na sua narrativa seriada da grade de programação. Né? A grade em si é uma estrutura narrativa, né? Quando existe um bom projeto de televisão. E, bom, essa discussão aqui sobre o que é a televisão, ela está na abertura da tese, e eu fiz uma atualização dessa discussão um tempo atrás, está publicado aí nas redes sociais, tem um canal do Medium que eu publico de vez em quando, e que vocês podem ver o texto completo com essa discussão e outras discussões que eu trago também. Mas vamos lá, vamos discutir o que é essa televisão, né? Essa televisão, a primeira coisa que a gente vê da televisão, depois que a gente passa dessa camada do aparelho, do dispositivo, é o seu conteúdo. E hoje, a gente está vendo uma transformação muito grande em função da guerra do streaming. Né? Então, a gente teve aqui, há 6 meses atrás, estreou a Disney no Brasil,
A Disney está prevendo investir nesse ano de 2021 31 bilhões de dólares em produção de conteúdo, né, que foi o mesmo valor que ela investiu no ano passado. A Netflix, né, que é essa pioneira aí do mundo do streaming, tem uma previsão de investir 17 bilhões de dólares mundialmente e 350 milhões de reais só no Brasil, né, com produção original nacional. Para efeito de comparação, a Globo, que ela varia um pouco de ano para ano, mas ali ela é a terceira, a quarta maior emissora de televisão do mundo. Tá? A Globo anunciou que está prevendo investir esse ano investiu no ano passado 4,5 bilhões de reais em produção de conteúdo. Só para a gente ter um pouco a comparação, quando a gente vai para a EBC, né, que é a TV pública, o investimento da EBC em 2020 foi da ordem de 10 milhões. Nos anos anteriores não foi muito diferente disso, né? Então, acho que 2019 chegou a quase 20, mas nos anos anteriores ficou na casa de 5, né? Então, 10 milhões dá um pouco essa média. E só para dar um pouco a dimensão para vocês ainda, o faturamento total da Globo em 2020 foi de 12,5 bilhões de reais. Né? Então, assim, o faturamento total da Globo, ele é menor, muito menor, do que só o investimento em conteúdo que a Netflix faz anualmente. Né? Então, esse é a escala do duelo de titãs nessa disputa do conteúdo. No final a gente vai bater mais um papo, mas uma coisa que apareceu pouco e que... Bom, a gente vai falar mais um pouco para frente, deixa que às vezes eu quero antecipar as coisas. Vamos lá. O que mais que é importante para a gente entender sobre o que é a televisão, né? As formas de distribuição. Isso foi uma outra coisa que eu fui olhar e que eu fui tentar organizar. Dependendo da forma como a televisão é distribuída, né, ela tem diferentes tecnologias. Né? Então, você tem a televisão terrestre, que é como ela surgiu, que é a origem dela, e que até hoje é como a gente define a televisão de forma clássica. Né? Você tem a televisão via satélite, que é uma revolução do final da década de 60 e principalmente ao longo da década de 70 e 80. Você tem a televisão a cabo, você tem a televisão over the top, né, que é essa do Netflix, que é essa do Globoplay, que a gente vê hoje em dia. E a gente tem os circuitos fechados de TV, que na década de 80 e 90 foram super importantes, mas ainda hoje, usando técnicas de dados, eles existem. E essas tecnologias, elas acabam afetando um outro aspecto da distribuição, que é a abrangência dela. Né? Então, dependendo da tecnologia que você estiver utilizando, a sua televisão ela vai ser local, vai ser nacional, vai ser segmentada ou vai ser um sinal mundial. Né? E essa rede de distribuição, esses canais de distribuição, eles podem ser um investimento de uma estrutura própria, né, de cada TV, ele pode ser um investimento terceirizado, né? E o que é um investimento terceirizado? A gente teve uma discussão muito grande aqui no Brasil, na implantação da TV digital. Eita, acho que o Adriano caiu. Quando falou digital, ele caiu. Foi. Eu já tinha aceitado que tinha sido minha internet. Vamos ter calma, vamos segurar o Thiago. E eu pensando que era minha internet, já tava xingando aqui a cabo. Será que o povo caiu na Cabo Telecom? 8 horas a Cabo Telecom cai, né? Vocês sabem disso. Adriano voltou. Oi, gente. Adriano, tem uma hora aqui que a Cabo cai, sabe? A gente tá achando que era nossa internet, mas foi a tua. Não, fui eu mesmo aqui, olha aqui. Bom, onde é que eu estava quando eu abandonei vocês? Você estava falando digital. Essa era a palavra. Digital. Então, o que eu estava falando é o seguinte, enquanto eu vou compartilhando de novo a tela aqui, eu vou falando para vocês
quando a gente estava na discussão da TV digital, se discutia muito o modelo do operador de rede, que era um modelo em que, ao invés de você ter uma emissora, cada emissora de TV construindo a sua própria torre de TV e construindo a sua própria estrutura de transmissores, você teria uma empresa especializada nessa infraestrutura tecnológica que construiria todas as torres, que construiria todas as formas de conexão dessas torres e que alugaria a utilização dessas torres para as emissoras de TVs. Então, é muito parecido com o que a gente tem com relação à internet, né? Eu sou o dono do site, mas eu não preciso ser dono da infraestrutura onde o site está armazenado. Eu posso contratar a Amazon, né? Eu posso contratar a estrutura de CDN de distribuição desse sinal da Akamai, né? Então, a ideia, hoje a gente tem aqui nas universidades a RNP, né? Ela tem lá o nas nuvens, você pode usar. Então, assim, eu preciso investir na tecnologia, né? Ou eu posso terceirizar. Isso se aplica no OTT também, né? Quando a gente olha para essa história toda, vamos lá. O que é a televisão a cabo? A televisão a cabo é uma empresa que está construindo uma infraestrutura física para levar sinal do redende até a casa das pessoas. E as primeiras experiências que a gente teve de vídeo sob demanda no Brasil, elas eram presas dentro desse cabo, né? Para eu assistir NetNow, eu tinha que ter o cabo da Virtua chegando na minha casa e a caixinha da NET por onde eu acessava o NetNow. A rede e o serviço, eles eram a mesma coisa, né? Então, é o caso da torre de TV da Globo, né? Se a gente vem aqui em Brasília, por exemplo, a gente tem um modelo de torre única, né? Então, Brasília tem aqui a Flor do Cerrado, que é um condomínio das emissoras de televisão de Brasília. Essa parte toda da estrutura física ela é comum, e cada emissora tem os seus transmissores ali dentro, né? E a outra forma de organizar essa distribuição é a organização em rede, né, que é o que a gente está acostumado a ver. Quer dizer, a Globo tem a geradora dela, a cabeça de rede, no Rio de Janeiro, tem uma infraestrutura grande própria em São Paulo, tem Brasília, tem Recife, mas o restante do país, ela tem as afiliadas, ela tem as parceiras de rede, que são outras emissoras que estão compartilhando o material. Eu acesso o HBO aqui na minha casa pela Oi, né? Eu tenho a fibra da Oi aqui, minha internet, vocês já sabem quem culpar por eu ter ficado na mão. Só que através dela eu tenho acesso ao conteúdo da HBO. Então, é uma estrutura de rede, tá? Bom, vocês me interrompam, tá, gente? Se alguma coisa ficar meio acelerada, meio confusa, não se acanhem, eu não estou vendo o chat, então vocês podem abrir o microfone, me interromper, e a gente pode conversar um pouco mais sobre algum ponto em específico. Como eu falei, essa apresentação, mais do que tudo, é uma organização de roteiro aqui das coisas que eu quero conversar com vocês. Bom, passada a questão da distribuição, a gente tem a questão do financiamento, né? E o modelo clássico de televisão aberta no Brasil, aquele modelo que a gente cresceu acostumado a ver, que é onde está a maior parte da audiência, é o modelo da publicidade, né? Então, a gente relaciona a televisão à publicidade. A TV por assinatura, que nunca conseguiu atingir uma penetração muito grande no Brasil, e nos últimos anos vem caindo muito, ano a ano, ela é isso, é um modelo de financiamento por assinatura, que é o modelo da Netflix, do Disney Plus, do HBO Max, do Globoplay, né? Então você troca o anunciante pela assinatura, pelo cliente diretamente. Nos modelos de TVs institucionais, sejam elas públicas ou privadas, você também tem o modelo do financiamento da mantenedora, né? Então, você tem uma entidade, ou um conjunto de entidades que aportam um recurso em torno de uma ideia de televisão, né? E financia ela. Caramba. TV Futura. TV Futura é um modelo interessante de mantenedora, que não é uma entidade pública, né? A Fundação Roberto Marinho, que é uma organização social, foi quem organizou o projeto da TV Futura,
e ela mantém a TV Futura através de cotas de patronos, de patrocinadores. Então, ela tem lá um conjunto, eu não sei quantos que são hoje, mas durante muito tempo foram 12 cotas de patrocinadores que iam lá e colocavam, todos eles eram, de certa forma, eles não eram sócios, porque eles não eram donos do Canal Futura. O Canal Futura ele era gerido com autonomia pela Fundação Roberto Marinho, dentro de um conjunto de princípios que foi estabelecido para ele, né? Mas todos eles tinham cotas iguais de recurso, e a única coisa que eles recebiam em troca era a menção, né, de que, olha, esse projeto é apoiado por essa empresa, por aquela empresa, e eventualmente algum incentivo fiscal para fazer esse tipo de patrocínio. A outra forma que as televisões... Adriano, só uma pergunta rápida, voltando para a assinatura. Você disse que está caindo, não está aumentando não, com Netflix e Disney, etc.? A TV por assinatura no Brasil, no modelo clássico de TV por assinatura, né, a gente está falando aqui de Claro TV, de Sky, dessa modalidade ela está caindo, né, que é aquela modalidade em que você contrata uma operadora de TV por assinatura, ela tem a infraestrutura, ela tem o equipamento, vem o instalador da sua casa e você vai receber o sinal. Esse ano, final do ano passado, começo desse ano, por uma discussão de legislação que está acontecendo com a Anatel, surgiram modalidades de TV por assinatura como a Claro Box, né? A Claro Box, ela já é mais parecida com o que é uma Netflix. Você não precisa ter a rede da NET na sua casa, a rede da Claro na sua casa, né? Você tem só uma assinatura e através dela você tem acesso ao aplicativo e ao conjunto de canais, né? Então você diminui o custo de infraestrutura, muda todo o sistema de tributação, tá? É completamente diferente a modalidade da TV por assinatura convencional dessa modalidade via internet, e com isso você tem preços diferenciados. Mas mesmo somando o Claro Box, que é essa modalidade de streaming, com a TV por assinatura tradicional, a gente, mês a mês, vem perdendo. A Anatel compila esses dados mensalmente, tá? Se alguém quiser, depois eu localizo aqui uma última notícia sobre isso e mando para vocês com o link. A revista Tela Viva acompanha isso sempre também, tem essas informações. E nos últimos 5 anos, vem caindo muito a TV por assinatura tradicional, tá? Aquele modelo da TV a cabo. Sim, isso é claro. Desculpa, deixa eu só complementar. Como você incluiu a Netflix na assinatura, por isso, né, acho que não está caindo, né? Então, meio que tem que diferenciar, eu acho que se é com ou sem o streaming. Vamos lá, eu acho que a confusão que está dando aqui, vamos lá, uma coisa é quando a gente fala aqui das tecnologias, tá? E aí, quando eu falo que está caindo, é a assinatura da TV a cabo, dessa modalidade. A outra coisa é quando a gente fala aqui das formas de financiamento, e aqui foi só a título de exemplo, mas vamos desconectar, tá? Vamos pensar o seguinte: como é que eu financio a minha televisão? Como é que eu financio o meu negócio? Eu financio com o anunciante, né? Quem que financia com o anunciante? YouTube, né? TV aberta. Eu financio com assinatura, eu tenho YouTube Premium, eu tenho Netflix, eu tenho Claro TV. Eu financio com a mantenedora, eu tenho uma entidade, seja ela direito público ou privado, que paga para ela existir. O caso da TV Futura que eu estava falando, é o caso das TVs universitárias, que são mantidas pelas universidades, né? Eu tenho financiamento através de licenciamento, então a gente viu muito isso com os reality shows, né? A Endemol é uma empresa que não existia antes dos anos 2000. E o que é a Endemol? É uma empresa que ela surgiu para criar formatos de reality show e licenciar o formato de reality show para que fossem produzidas atrações daquele reality show no mundo todo, Big Brother,
né? Big Brother é um formato que existe no mundo inteiro, você tem diferentes versões de Big Brother, mas quem é dona do formato é a Endemol, né? MasterChef, enfim, todos esses programas de reality show começaram nesse modelo. E você tem o licenciamento tradicional, que eu produzi uma série, eu quero exibir ela em outro país, em outra emissora de televisão, eu licencio os direitos de exibição dessa série para uma outra empresa. Então, tudo isso são formas de trazer dinheiro para financiar a sua operação, tanto a sua produção de conteúdo, quanto a sua infraestrutura técnica, quanto todos os outros aspectos. E a outra fonte de financiamento que a gente pode ter é o governo, né? E aí a gente está falando principalmente das emissoras públicas, né? Então a gente pensa primeiro numa TV Brasil, né? A gente pensa numa BBC, mas a gente não pode esquecer também, por exemplo, de incentivos fiscais e renúncia fiscal. Renúncia fiscal o governo está deixando de arrecadar um valor que lhe é devido como forma de incentivar uma determinada atividade econômica. Então, renúncia fiscal também é um financiamento de governo, só que nesse caso, em geral, destinado a entes privados, né? Então, ser financiado por governo não necessariamente significa que você seja uma empresa de governo, você pode ser uma empresa privada também. Ok, gente, deu para esclarecer e organizar? Posso fazer só uma pergunta, rapidinho? Claro. Quando você fala da queda da TV por assinatura no financiamento, não é isso? É na assinatura, ou na assinatura da TV a cabo? Da TV a cabo tradicional, tá? Mas aí você disse antes que no Brasil nunca pegou muito isso. Então, qual é o que mais pega no Brasil? Seria a publicidade, a TV pelo financiamento de publicidade? Sim. E de governo, no caso? Publicidade. O principal, a TV no Brasil é uma TV que nasceu comercial, se desenvolveu comercial, teve algumas iniciativas de outra natureza, mas baseada na publicidade, né? Se a gente compara o mercado brasileiro com o mercado americano, por exemplo, e aí é onde entra a questão da história, no Brasil, você foi tendo a implantação de TVs abertas locais, depois vieram as operações em rede, mas todas as operações de TV no Brasil foram financiadas por publicidade. Elas nasceram como iniciativas privadas e contaram com anunciantes desde o começo, tá? Quando a gente vai para o mercado americano, por uma questão de limitações técnicas, acabou se desenvolvendo a TV a cabo nos Estados Unidos. E lá, se a gente olhasse lá, final da década de 90, principalmente, você tinha muito mais audiência entre assinantes de TV a cabo do que na TV aberta. E isso não era uma questão só de diferença de mercado, isso era uma diferença técnica, né? As dificuldades de transmissão de TV aberta lá no começo da TV fizeram com que as cidades fossem cabeadas e que o hábito de televisão fosse construído em cima de uma TV a cabo, diferente do Brasil. No Brasil, a TV por assinatura começou efetivamente na década de 90. Na década de 90, a gente já tinha Globo, SBT, Record, Bandeirantes, as redes nacionais todas consolidadas, Manchete ainda naquela época, hoje Rede TV, né? Então, a gente já tinha uma TV com muito financiamento de publicidade, com o hábito das pessoas de assistir, e a TV por assinatura chegou no Brasil com a promessa de que, olha, agora eu vou te dar uma imagem de melhor qualidade e vou te dar um conteúdo sem comerciais. A promessa, quando a TV por assinatura começou no Brasil, era: você vai trocar a interrupção do seu conteúdo com um comercial por você assistir ele de forma inteira, sem ninguém interromper, sem nenhum anunciante atrapalhar a sua experiência. De verdade, isso nunca aconteceu, né? A TV por assinatura no Brasil, você pagava para assistir o comercial que estava no meio da transmissão. Eram pouquíssimos os canais que efetivamente cumpriam com isso, de substituir o seu financiamento da publicidade pelo financiamento por assinatura. Tá? E aí isso é o que acontece no caso com os streams, que a publicidade é só dentro das séries, por exemplo, mas não no financiamento geral, né?
Aí os streams já vêm com essa proposta que a TV a cabo trazia. E que não Exatamente. É o que acontece com os streamings, com os pioneiros. Com os pioneiros. Por exemplo, o YouTube Premium. Então, o YouTube, ele tá fora, ele serve para a gente discutir o modelo de financiamento, né? Mas o YouTube eu não considero ele TV, né? Ele é uma plataforma. Globoplay, essas televisões. Isso. Se você pegar o Globoplay, o Netflix, o Amazon Prime, o HBO Max, e qual mais? Esqueci de algum. Mas se você pegar todos eles, o modelo deles hoje no Brasil é um modelo por assinatura, sem intervalo comercial, Disney Plus. Obrigado, Igor, é isso que estava faltando. Todos eles têm esse modelo. Ó, você vai pagar um valor mensal, né, ou anual, e você vai ter o seu conteúdo sob demanda e vai assistir, ninguém vai te interromper. Mas a gente tem a Pluto TV. Algum de vocês já acessou a Pluto TV? Se não acessou, convido vocês a acessarem. A Pluto TV, ela é uma espécie de TV por assinatura do tipo AVOD, né, do tipo anunciante. Ela não tem assinatura. Você financia a transmissão dela assistindo os intervalos comerciais que ela vai colocar. Ela é a TV tradicional, só que em outra plataforma tecnológica, né, por aplicativo. A Hulu TV nos Estados Unidos, ela nasceu como uma operação de parceria das principais produtoras de conteúdo das principais redes de TV americanas, tá? Então foi um jeito que elas acharam de entrar no streaming e dividir esse risco. A Hulu TV, ela é mista, ela tem uma parte de assinatura, ela tem uma parte de intervalo, de anunciante. Tá? Então, isso é uma coisa importante. Quando a gente olha para esses desenhos todos aqui de financiamento, a gente vai encontrar na vida real, a gente vai encontrar exemplos que são baseados unicamente numa fonte de financiamento, num modelo de financiamento, e você vai encontrar muitos modelos híbridos, né? E isso faz parte dessa discussão do modelo de negócios, né? O modelo de financiamento que você vai adotar, porque o modelo de financiamento ele vai te dar algumas liberdades e algumas limitações. Quantos streamings você consegue assinar? Dá para assinar todos os streamings que tem? Dá para? Quantas pessoas do Brasil têm renda para pagar por todos os serviços de streaming por assinatura que existem? Quantas outras pessoas que não têm renda para pagar pelos serviços de streaming têm comportamento de consumo de televisão apropriado para o streaming e são audiência potencial para um serviço de streaming que tenha outro método de financiamento? É aí que entrou a Pluto TV, né? E isso é uma coisa que tem se discutido muito, que a gente viu o mercado de streaming nascer em cima do modelo por assinatura, porque é um modelo que fala com quem tem mais poder aquisitivo e pode financiar essa novidade, mas essa tecnologia está se popularizando, né? Você tem outros perfis de renda com interesse e com hábitos de consumo adequados, você tem plataformas tecnológicas mais baratas, e você começa a ter também outros modelos de financiamento, como o da publicidade. Então, basicamente, é essa a ideia que está por trás. Você nunca vai tomar uma decisão unicamente de um aspecto separado do outro. Eles vão conversar. E você vai ter que, no modelo de negócio, modular esse relacionamento entre as partes. Então, eu vou voltar um pouquinho aqui para a apresentação, para a gente poder falar um pouco dos outros aspectos, e aí a gente vai voltar para falar um pouco mais dessa relação entre as partes, que eu acho que vai ajudar. Vamos lá. Bom, consumo, que é o que a gente estava falando aqui. Quando a gente fala do consumo, a gente está falando da audiência. A gente está falando dos hábitos da audiência, né? E a gente está falando das intenções de quem produz o conteúdo e quem programa o conteúdo com relação à audiência que ele vai construir. Eu estou fazendo uma TV generalista, eu estou fazendo uma televisão segmentada, né? Eu estou falando com um consumidor ou eu estou falando com um cidadão? E, de novo, a gente tende a olhar para essa dicotomia consumidor-cidadão como uma dicotomia público e privado.
e não necessariamente, né? Quando você olha... que exemplo que eu posso pegar? Quando você olha para um Discovery, por exemplo, para um National Geographic, ele não está olhando só para um consumidor, ele tem um conteúdo instrutivo junto, né? Ele tem um conteúdo que está mais relacionado a interesses que eu tenho enquanto membro de uma sociedade que podem, inclusive, pautar o meu consumo, né? Então, nunca é uma coisa ou um ou outro, né? Você tem perspectivas sobre cada um deles. E você tem a questão também que o digital trouxe, que vocês cresceram com isso, do síncrono e do sob demanda, né? Do síncrono e do assíncrono. Então, a TV tradicional, ela é síncrona, né? Ela é linear. Você sintoniza e assiste o que está passando naquela hora. E se você perdeu a hora do começo do programa, você perdeu o começo do programa. E você tem um outro perfil de consumo que é sob demanda. E a coisa mais curiosa que existe é que quando o streaming começou a crescer loucamente, né, é o fim da televisão, né, nos libertamos dos grilhões da grade de programação. Agora eu assisto o programa que eu quero na hora que eu quero. E aí você tem a Netflix ao longo desse ano testando o modelo Pare, em que você assiste, várias pessoas assistem ao mesmo conteúdo ao mesmo tempo, de forma sincronizada, né? O individualismo voltando para a questão do grupo. Né? Você teve uma série de experiências que a Netflix fez no começo, principalmente, e que ela ainda pratica, de que, tá aqui, todos os episódios da série para você maratonar. E, de repente, outros conteúdos ela oferece com estreia semanal. Né? Quem está trabalhando muito essa lógica da estreia semanal é o Disney Plus. Né? O Disney Plus está fazendo o lançamento dos seus originais Marvel com dia e hora certo para ficar disponível um episódio por semana. Né? E eles têm toda uma estratégia de programação na sequência em que essas estreias acontecem, e agora com o Loki, eles estão testando trocar a estreia da sexta-feira para quarta-feira. E isso é uma coisa muito contraintuitiva. Né? A gente percebeu aí, pelos históricos, tinha-se uma impressão, né, por conta do que a Netflix trouxe de dados, que as pessoas estavam prontas para maratonar em frente à televisão na sexta-feira à noite. Então, a Disney Plus começou estreando os seus seriados originais na sexta-feira à noite, pensando que, bom, beleza, eu vou reter essa atenção. As pessoas vão chegar aqui na sexta-feira, vão assistir o episódio novo que tem. Se elas tiverem perdido algum episódio, vão ver os episódios antigos, mas o que é a expectativa? Que na hora que terminar esse episódio, a pessoa vai continuar explorando a plataforma e vai continuar aqui dentro, consumindo o meu conteúdo. E, de repente, depois de WandaVision, depois de Falcão e Soldado Invernal, veio Loki e eles resolveram testar a quarta-feira. E qual que foi o resultado da quarta-feira? Uma estreia com muito mais audiência do que as estreias anteriores que foram na sexta-feira. Então, tem muita coisa que a gente vai testando sobre esses hábitos, e são diferentes hábitos, diferentes perfis de espectador, diferentes plataformas, diferentes conteúdos. Às vezes uma mesma pessoa vai ter uma relação com um tipo de conteúdo de uma forma, com outro tipo de conteúdo de outra forma. Esportes, shows de auditório, né, eventos, eles vão continuar sendo síncronos, eles continuam sendo ao vivo. Né? O que foi, para quem é um pouquinho mais velho, não muito, né? O que era Game of Thrones, né? As estreias ao domingo, mesmo para quem estava pelo streaming, né? Isso é um consumo síncrono. Bom, a outra coisa que para a gente seguir e que é importante de falar é que tem um conceito que eu não sei se vocês foram apresentados já, que ele vem lá da administração, da produção, da economia, que é o conceito de cadeia de valor. Basicamente, a ideia por trás de cadeia de valor
é que eu tenho uma série de etapas onde eu vou adicionando valor a um produto, né? Então, eu tenho uma fábrica que produz parafuso, que fornece esse parafuso para uma outra fábrica que produz peças e partes automotivas, que fornece para uma montadora que monta os carros, que entrega esses carros para as concessionárias que fazem a venda para o consumidor. Isso é uma cadeia de valor. Cada etapa, né, vai juntando diferentes produtos, diferentes trabalhos e vai adicionando valor. A televisão funciona da mesma forma. E o primeiro estudo de cadeia de valor que surgiu aqui no Brasil foi justamente na época da implantação da TV digital, patrocinado pelo CPQD, né, em que foi a primeira literatura que foi produzida, até hoje ela está disponível online, é a primeira literatura que descreve a cadeia de valor de televisão no Brasil. Tá? Então, a gente vai falar um pouquinho, agora que a gente alinhou os conceitos básicos, a gente vai falar um pouco dessa cadeia de valor. Basicamente, no caso da televisão, essa cadeia de valor começa com a produção do conteúdo, né, o seu empacotamento, a sua distribuição pelas diferentes tecnologias e o seu consumo pelo público. Tá? E aí, eu não sei, vocês já devem ter ouvido aí uma expressão, e ela foi muito comum no início dos anos 2000. Se dizia que o conteúdo é o rei, né, e que a grande coisa mais importante que tinha era o conteúdo. Né? Então, o que a gente viu na virada dos anos 90 para os anos 2000? Um investimento muito grande em digitalização de acervos e recuperação de acervos, porque as tecnologias de transmissão estavam evoluindo, né? As tecnologias de transmissão estavam deixando de ser analógicas e estavam se tornando digitais, e havia espaço para mais canais, então, portanto, havia espaço para mais conteúdo, e haviam muitas escolhas, né? A grande crise do início dos anos 2000 é que a TV por assinatura, que começou com 20, 30, 40 canais, tinha 150 canais, e ninguém aguentava ficar zapeando entre 150 canais. E qual que era o critério de decisão entre ficar neste ou naquele canal? Ficar no canal que tinha o conteúdo mais relevante. Então, a coisa mais importante para o negócio de televisão era ter o melhor conteúdo. Tá? E aí, esse conteúdo ele pode ser produzido, ele pode ser recuperado de acervo, ele pode ser licenciado de outros produtores, sejam produtores independentes, sejam canais de televisão estrangeiros, que não têm uma distribuição própria naquela região onde você atua. Agora, o que os últimos anos, 5, 10 anos, mostraram para a gente é que depois do hype todo em torno do conteúdo ser o rei, se descobriu que a distribuição é a rainha, né? Que não adianta nada eu ter o melhor conteúdo se eu não tiver os meios de distribuição que cheguem no meu público e eu tiver que entregar o meu conteúdo para outra pessoa fazer essa entrega. Tá? Então, onde é que isso aparece? Na ameaça Netflix. Né? Netflix ele é absolutamente disruptivo no mercado, porque ele traz coisas que ninguém estava apostando, né, que as indústrias que estavam estabelecidas não queriam apostar, e o Netflix, quando começou, a maior crítica que ele existia, eu estou falando justamente de quando eu comecei o doutorado, 2010, 2011, 2012, Netflix só tinha material de catálogo. Então, o que o Netflix fez? Gastou muito dinheiro em criar a tecnologia para fazer a distribuição de vídeo via streaming, de criar essa plataforma de vídeo de streaming por assinatura. E se aproveitou do movimento que todos os grandes estúdios, todos os grandes produtores de conteúdo do mundo estavam fazendo de recuperar, digitalizar e remasterizar os seus acervos, e começou a licenciar o direito de distribuição desses acervos através de uma plataforma que ninguém tinha interesse em explorar. Não concorria, né? E ao longo do tempo, Netflix começou a crescer e outras plataformas começaram a surgir.
E o que aconteceu? O Netflix começou a descobrir que ele ia ter um problema, né? Conforme houvessem outras plataformas de distribuição de conteúdo, aquele conteúdo de acervo que ela estava licenciando muito barato ia passar a ser disputado, ia passar a ter concorrência, ia ficar mais caro. Pior do que isso, na hora que Disney, Warner e os outros grandes produtores de conteúdo e donos desses acervos descobrissem que eles podiam ter as suas próprias plataformas de distribuição, eles não iam mais entregar conteúdo, não iam mais licenciar conteúdo para o Netflix. Então, o que o Netflix começou a fazer? Começou a se tornar também um produtor de conteúdo. Ele deu um passo atrás na cadeia de valor, né? Ele era um player exatamente da etapa de distribuição. E, de repente, ele falou, opa, eu também preciso ser um player de produção de conteúdo. E aí ele foi fazer House of Cards, né? E foi concorrer ao Emmy. Quando a gente fala aqui da distribuição, ela ainda existem, né? Aquela história, os meios nunca morrem, eles se reacomodam, né? Você tem a distribuição por radiodifusão, por sistemas de assinatura, por sistemas de streaming. E você vai distribuir esse conteúdo para ser consumido em qualquer tipo de dispositivo, né? Então, seja ele a TV, que é o mais tradicional, seja o computador, seja o telefone, seja o plataforma de videogame. Agora, o que vai alterando o funcionamento dessa cadeia ao longo dos anos e vai reacomodando os papéis dos atores, dos agentes, é justamente a tecnologia, né? Sempre que surge uma inovação tecnológica que afeta uma dessas etapas da cadeia, toda a cadeia acaba se reacomodando. E hoje, com a possibilidade do streaming, com a possibilidade de você monitorar o indivíduo que está consumindo o conteúdo, você tem a revolução dos dados, né? Então, a audiência tradicional de televisão, ela era medida de forma geral, né? Você faz amostras de coleta de dados. E hoje você consegue coletar centenas de dados diferentes de cada indivíduo que está consumindo conteúdo. E esses dados, eles voltam para realimentar todo o sistema. Então, desde tomada de decisão de interface do sistema, escolha dos conteúdos que vão ser promovidos, escolha dos conteúdos que vão ser produzidos, escolha dos atores que vão ser escalados para os conteúdos, dados para você poder negociar os valores que você vai pagar em cada produção que vai ser contratada. Enfim, você começa a gerar uma decisão baseada de forma muito mais objetiva do que você fazia antes. Bom, falando um pouquinho mais dessa cadeia de valor da televisão e desse trabalho do CPQD, tá? Foi um trabalho liderado por Jean Sante, com outros autores que trabalharam com ele. O nome do projeto é Projeto Sistema Brasileiro de Televisão Digital, Modelo de Implantação. Foi feito para o CPQD, foi apresentado em 2004. E ele traz, portanto, ele separa produção, programação, distribuição e entrega e consumo, tá? Então, na produção você tem todo o trabalho de criação, a produção efetivamente, né, e o processamento, né, que é edição, pós-produção, todo o acabamento do material. A programação é quem vai organizar os acervos, vai preparar o material, vai organizar isso, vai empacotar isso, então vai criar um canal, vai criar uma lista, né, vai preparar esse material para ser exibido. A distribuição e a entrega são as tecnologias, é como é que você vai controlar os acessos, como é que você vai controlar os meios, e o consumo, a recepção, a fruição. Bom, vamos lá. Sobre o financiamento, tá? Sobre as diferentes formas de financiamento, voltando aqui um pouquinho, olhando para a cadeia de valor. Na TV aberta ou no vídeo sob demanda, por anunciantes, né, financiado por anunciantes, como é que é o fluxo do dinheiro? Tá? Agora o olhar que a gente vai ter é um pouco diferente, é o fluxo do dinheiro. Você tem a inserção da publicidade. Tá? Então, você tem você tem uma audiência, essa audiência
tem um valor para o anunciante paga pelo acesso a essa audiência através da publicidade. Portanto, ele está contratando não o conteúdo diretamente, mas ele está contratando a organização desse conteúdo, é a programação. Né? E a programação é que vai redistribuir esse recurso para as atividades de produção e para as atividades de distribuição. Tá? Então, é onde na cadeia de valor que entra o dinheiro. Ele entra na etapa de programação. Ok? Quando a gente vai para o modelo de TV por assinatura, você tem um assinante, ele é a fonte primária do recurso, não é mais o anunciante. Ele paga para a operadora, que é quem está levando o sinal para a casa do assinante. A operadora é que vai redistribuir e dividir esse valor que ela recebeu do assinante com as várias programadoras que estão fornecendo os canais, e as programadoras vão contratar os conteúdos das produtoras. Tá? Quando a gente vem para o modelo atual, você muda um pouquinho essa cadeia, esse caminho do dinheiro. Quando a gente vai para o modelo do OTT, você elimina a operadora. Né? Por quê? Para eu ter Netflix, a minha relação com o Netflix é independente da minha relação com a minha internet. Né? Não é o meu operador de internet que recolhe o valor para entregar para o Netflix, embora o Netflix esteja praticando esse modelo. Né? Você pode assinar o Netflix através da Claro TV, se você quiser. Né? Aí você mantém o modelo anterior. Mas você também pode pagar diretamente para a Netflix, que é essa programadora, e eventualmente é também a produtora. Tudo bem até aqui, gente? Eu dei uma acelerada agora para passar e reorganizar os conceitos. Tá? Tem alguma dúvida, alguma questão que vocês queiram colocar antes de eu seguir? Professor, pode falar. Só uma dúvida nada a respeito da questão da publicidade, porque esse bolo de dinheiro muito grande que antes ia para a televisão, na verdade agora foi eliminado por esses dois últimos modelos. Na verdade, eu sei que não, eu estava pensando por que não, porque a princípio, pelo que você mostrou aqui, sim, não tem mais para onde ir esse dinheiro, mas eu sei que aumentou geral os gastos com publicidade. Talvez você puder dar uma luz aí. Vamos lá, Frank. O negócio para o anunciante é vender o produto dele, ele precisa falar com o consumidor dele. Então, ele vai anunciar onde estiver o consumidor dele. No caso do Brasil, a TV aberta continua concentrando 60% de toda a verba de publicidade do país. Quem perdeu o dinheiro de anunciante foram jornais, revistas e rádio. E rádio vem se recuperando nos últimos anos, tá? A rádio passou por um período de crise, mas vem se recuperando. Mas a TV, efetivamente, nos últimos anos, inclusive, aumentou a fatia do bolo publicitário que ela recebe. Né? Então, o que eu estou mostrando aqui na apresentação é que existem diferentes modelos de financiamento, diferentes caminhos do dinheiro, em diferentes modelos de negócio de televisão, dependendo de como, por exemplo, eu vou tentar dar um outro exemplo aqui para vocês. Vou pegar a Globo, porque a Globo, por que a Globo ela é um case fantástico? Primeiro porque ela é gigante, né? Eu falo sempre que a Globo ela não pode ser comparada com nenhuma outra empresa de comunicação nacional, porque ela é o dobro de todas as outras somadas. Tá? Se vocês fizerem a conta, sobre qualquer aspecto, se olhar por audiência, por faturamento publicitário, qualquer aspecto que você olhe, você soma todo o mercado, multiplica por 2, dá uma Globo. Tá? Ela concorre no mercado internacional. Tá? Então, quem que é o concorrente do Globoplay? É o Netflix. Por que a Globo é legal? Porque a Globo ela tem negócios na TV aberta, na TV por assinatura tradicional, TV a cabo, TV por satélite.
ela tem negócios de canais de televisão distribuídos internacionalmente, ela licencia formatos próprios para outros mercados, ela tem o Globoplay, né, ela atua em todas as atividades do negócio. E para cada um desses lugares, ela atua de um jeito. Então, quando você assiste o canal Viva na Claro TV, a NET está recebendo o dinheiro do assinante, está pagando para a Globosat, que agora eles juntaram tudo com uma só Globo, né? Mas era a Globosat, era inclusive outra figura jurídica, para ter o direito de exibir o canal Viva. Inclusive, o que a Globosat fazia era negociar o pacote. Olha, você não pode levar só o canal Viva. Para levar o canal Viva, você tem que levar junto o Sport TV 1, o Sport TV 2, o GNT, o OFF. E na negociação, olha, cada assinante que receber esses canais vai pagar o equivalente a X centavos de real por mês. Essa é a negociação da TV por assinatura. Né? Então, eu que sou dono do canal, entrego para a operadora o direito de carregar esse canal na sua operação até a casa do assinante, em troca de X centavos da assinatura dele que eu vou receber. E aí, quem que são os canais premiums? São aqueles que custam mais caro. Geralmente, eles são vendidos à la carte. Por quê? Porque eles são muito mais caros. Você não consegue carregar isso na assinatura básica. E aí, onde é que eles estão? Geralmente são os canais de filmes. Você tem todo o custo de licenciamento de grandes lançamentos, né, que tem outra forma de financiamento. Deu para reorganizar, Frank? Professor, é Miguel aqui. Sim, sim, valeu. Diga, Miguel. É o seguinte, o professor falou que no Brasil prepondera a TV com financiamento, 60% da verba, né? Foi falado. E 60% da verba de publicidade no Brasil está concentrada na televisão. Os outros 40% estão distribuídos em todos os outros veículos, tá? E aí, o que são os outros veículos? São todas as outras mídias. É anúncio na internet, é anúncio no rádio, é anúncio no jornal, é anúncio de outdoor, é anúncio na TV dentro do elevador, tá? Todas essas formas de anúncio publicitário estão contabilizadas nisso. Então, 40% está distribuído entre todo mundo. Esse todo mundo, você tem hoje um certo destaque para a internet, né? Mas 60% é a televisão. Pois é, aí prepondera a publicidade. Me parece que, por exemplo, no caso da TV, a TV fica refém, me parece, né, dos interesses de seus patrocinadores, com relação, inclusive, ao conteúdo apresentado, né? E fato que pode repercutir na imparcialidade da informação. Não sei se eu estou certo. Eu pergunto, em outros países, a publicidade tem esse fator preponderante no financiamento da TV e também repercute também no próprio conteúdo, nos interesses que estão por trás desse patrocínio, você está entendendo, da publicidade? Vamos lá, Miguel. Eu acho que o que a gente tem que ter claro é que o dono do dinheiro, a fonte do dinheiro, sempre vai ter algum tipo de importância e de interferência na atividade que está sendo financiada. Tá? Então, eu vou dar um exemplo completamente diferente aqui para tentar ajudar. A principal fonte de financiamento dos jornais na década de 80 eram os classificados. A coisa mais importante para financiar o jornalismo no Brasil na década de 80 era o caderno de classificados, onde estavam os anúncios de varejo, da loja do fulano, do carro que eu quero vender, da vaga de emprego. Quando a internet passou a assumir o lugar dos classificados e o Google acabou com os classificados nos jornais, foi que começou a crise dos jornais.
Tá? Então, a publicidade é a mesma coisa. O que a gente está vendo hoje acontecer? Qual que é o papel dos Sleeping Giants? O papel dos Sleeping Giants é justamente pegar e falar, ô anunciante, você quer mesmo financiar esse tipo de atividade? Você está de acordo com esse tipo de atividade? E aí o anunciante fala, não são esses os valores que eu estou defendendo, vou tirar o meu dinheiro daqui. E aí o que acontece? Essa atividade seca o financiamento, ela perde os meios de continuar existindo, ela perde capacidade. Então, isso funciona em qualquer atividade, funciona na televisão. Né? O que define as escolhas da televisão? Uma televisão que é baseada em publicidade, ela vai transmitir os conteúdos que vão ter valor para os seus anunciantes. E aí você tem coisas do tipo, a programação da Globo, ela é mais sofisticada do que a programação do SBT. Ela fala com outra faixa de renda. Ela atrai outro tipo de... Os anunciantes que estão na Globo não são os anunciantes que estão no SBT ou na Bandeirantes. Porque são outros públicos, são outros perfis de consumo. Então, sim, o conteúdo acaba sendo muito afetado pelo seu modelo de financiamento. E é por isso que qualquer negócio tenta ter várias fontes, diversificar suas fontes de financiamento, diversificar os seus anunciantes, né, justamente para diminuir a dependência de um ou de outro e, com isso, tentar equilibrar essas possíveis interferências. Fala, Miguel, pode falar. Não, entendi, sim. Ok. Só fazer uma observação. O meu pai, que foi jornalista, ele foi o primeiro contratado de TV. Eu já sou bem veteranozinho, sabe? Então, o meu pai foi o primeiro com a carteira de trabalho 01 da TV Ponta Negra, que foi a primeira TV que se instalou aqui, né? Então, eu acompanhei, eu era novinho, inclusive, rapidinho, na primeira entrevista que ele foi fazer comigo, aquele pai orgulhoso, né? Eu bem novinho, e eu não sabia responder nada, ele disse, toda pergunta que eu fizer, você não souber responder, você diga na medida do possível, né? Aí ele fez 3, 4 perguntas, o que é que você está vendo? O novo plano econômico, você acha que vai melhorar? Na medida do possível. Aí eu me lembro bem que ele, na 4ª pergunta, ele encerrou a entrevista, eu era novinho demais. Então, eu acompanhei toda a evolução da TV aqui em Natal, e eu acho fantástica a televisão, né? Como mudou a produção, como mudou tudo, a tecnologia. É isso. É isso, mudou muito e vai continuar mudando. E isso é muito o que eu tentei trazer com esse trabalho da tese. E as perguntas de vocês estão sendo ótimas para eu poder destacar esses pontos, né? Quer dizer, a gente precisa entender cada um desses pedacinhos que afetam o negócio para que a gente possa começar a entender como é que a gente junta as pecinhas e como é que, para poder ter o negócio que a gente quer ter, ou poder se adaptar às limitações que o ambiente vai trazendo, né? Então, assim, a gente já falou de como a tecnologia muda, a gente está falando agora de como o financiamento muda, né? E eu vou falar muito pouco, mas, assim, a política muda, né? As ideologias mudam, né? O que a gente vê hoje, vamos olhar a cobertura da imprensa comercial, da imprensa privada, né? Você tem uma Jovem Pan que tem um discurso completamente diferente da Globo, completamente diferente do Metrópolis, né? São 3 iniciativas de jornalismo grandes, com muita audiência, financiadas por publicidade, e as 3 têm leituras e apresentações completamente diferentes, né? Então, é isso. Nunca se fosse só o dinheiro, né, elas seriam iguais. Mas não, você tem uma outra camada que está interferindo nisso, que é uma camada ideológica, que é uma camada política. Então, essas coisas interagem e acabam dando resultados muito diferentes. Márcia, OTT, over the top, né? É justamente aquilo que eu estava falando. Antes, você, para ter um serviço de vídeo sob demanda, você tinha que... Ele estava relacionado à estrutura de internet que você estava assinando. Tá? Hoje, qualquer aplicativo que a gente acessa é um aplicativo over the top, né? Ele não depende da rede que está transmitindo, né? Para eu acessar
a interatividade de TV digital da Globo, eu tenho que estar sintonizado na Globo. Eu não consigo acessar a interatividade dela separada da programação. Ele não é um over-the-top, né? Ele tem essa amarra. VOD, né, vai ser vídeo sob demanda, né, na expressão em inglês. E aí você tem uma sopa de letrinhas que o pessoal faz, que é o SVOD, que é o Subscription VOD, o AVOD, que é eu tô no nome da branco desse A, mas não é anunciante, tá, em inglês. Advertised VOD, né, que é sempre do inglês, e você tem o FVOD, que é o Free VOD, que não tem nem anunciante e nem assinante, né, que é o que a gente faz no TV Brasil Play aqui na EBC, por exemplo, tá? Bom, vamos seguir aqui, eu estou preocupado com o tempo, que a hora está passando, e a gente pode deixar para conversar no final. Vamos lá. Bom, eu vou passar rapidamente aqui com vocês pelo conceito de modelo de negócios, que até agora a gente não falou dele, tá? Modelo de negócios, eu imagino que todos vocês já tenham visto várias coisas, né? O mais conhecido do modelo de negócios é o Business Canvas, né? Que é esse framework que basicamente tem esses desenhinhos aí para você anotar as ideias de todas as coisas importantes do seu negócio. O que eu descobri sobre isso? É que o conceito de modelo de negócio, as primeiras literaturas são ainda da década de 70, mas naquela época o conceito ficou meio de lado em favor do conceito de plano de negócios, que é uma coisa muito mais específica de como é que eu pago a conta do investimento naquele produto, tá? Ele é mais limitado e mais detalhado e mais aprofundado do que o modelo de negócios. Mas com a loucura do mundo digital, da internet, e com a velocidade que todas as transformações começaram a acontecer, e com as oportunidades de novos negócios, o conceito de modelo de negócio voltou para a baila, né? E aí você tem uma série de publicações que foram lançadas com diferentes metodologias sobre como desenhar um novo negócio, né? Como você pega essas várias peças que compõem o negócio, né? Fonte de dinheiro, cliente, fornecedores, canais de distribuição, né, produção efetivamente, produto, como é que você organiza isso tudo e como é que isso vai impactar nos seus negócios, tá? Então aqui são algumas referências só visuais do que tem. Mas, se a gente for olhar o que a literatura diz que é um modelo de negócios, né, o modelo de negócios, ele vai dizer como que é criado valor, quais são as vantagens competitivas de um negócio em relação ao outro. Ele vai falar sobre a performance da empresa, ele vai falar sobre o método de faturamento, ele vai falar das tecnologias, né, se é uma tecnologia, se é uma inovação tecnológica que é apresentada, como é que ela atende à necessidade do cliente, né? Ela vai falar como a empresa se organiza, e ele não foca tanto no desenvolvimento da tecnologia, mas ele foca nos sistemas. Então, o que é o trabalho da Tesla, do Elon Musk? Né? Por que ele é um empresário importante e o que ele está afetando o mercado de automobilismo? Porque ele embarcou muito forte no mercado americano para brigar com o modelo de carro a combustão para um carro elétrico. Mas um carro elétrico, para rodar, ele tem um problema, ele precisa ser recarregado. E você tem todo um sistema de postos de abastecimento de combustível para os motores a combustão, mas quando a Tesla começou, você não tinha um sistema de postos de abastecimento de eletricidade. Então, foi todo um sistema que teve que ser criado para que o produto carro elétrico pudesse ser alavancado. Então, é toda uma cadeia de valor nova. Eu estava ouvindo recentemente que a quantidade de peças e partes de um carro elétrico é infinitamente menor do que num carro a combustão. Então, toda a cadeia produtiva para você ter uma montadora de carros elétricos é muito mais simples do que a cadeia produtiva do carro do motor a combustão.
Tá? Então, é disso que trata o modelo de negócios, né? Algumas literaturas vão dizer o seguinte: o modelo de negócios é um dispositivo narrativo e calculativo, né? Então, assim, sempre como é que você pega elementos-chave e como é que você organiza esses elementos, como é que eles interagem entre si para criar o que é um modelo de negócio. Tá? A passagem aqui é muito superficial, tá? Mas é só para jogar para vocês mesmo as ideias, para vocês, quem se interessar, poder se aprofundar. Eu vou entrar aqui na questão do modelo de negócio de televisão, tá? E agora, a gente vai pegar tudo isso que a gente falou até agora e vai olhar de um outro jeito. É o seguinte, isso daqui é um resumo da minha tese, visual. Tá? Então, o que é uma televisão? O que é um modelo de negócio de televisão? Bom, uma televisão ela tem objetivos, tá? E eu tentei categorizar os diferentes objetivos. Ela pode ser criada para dar lucro, é um negócio privado, mero e simples. Ela pode ter um objetivo de cidadania, né? Uma TV pública, uma futura que não é uma TV pública, uma TV social, uma TV universitária. Ela pode ter interesses de influência política ou ideológica, né? E, de novo, gente, isso daqui são categorizações que eu criei, mas elas não são excludentes, tá? São só categorizações para a gente poder identificar as características e poder pesar as características. Mas eu posso ter diferentes combinações dela, pesos diferentes de presença de um ou de outro aspecto. Por exemplo, uma TV privada, ela sempre vai ter objetivo de lucro, senão ela morre, né? Atualmente, o Brasil vive uma discussão de que mesmo empresas públicas têm que ter lucro, né? Porque senão o Estado, o conceito de Estado financiar e se mistura com o conceito de prejuízo, né? Então, mesmo que a meta dela seja de cidadania, ainda assim ela tem que dar lucro, porque senão ela é deficitária, ela não pode existir. Tem umas questões aí. Produção de conteúdo. Né? A produção de conteúdo, eu posso olhar sobre o aspecto da propriedade, se eu produzo o meu conteúdo, se eu tenho uma operação verticalizada, se eu coproduzo, se eu adquiro esse conteúdo de forma licenciada, né? Se eu produzo ele colaborativamente, se ele é exibido ou produzido ao vivo, ou se ele é gravado, pré-gravado. Eu tenho a programação, a gente já falou aqui, generalista de nicho, síncrona, assíncrona. Eu tenho uma estrutura de grade que se organiza na vertical, né? Então, ao longo do dia, pessoas param na frente da TV, pessoas saem da frente da TV, pessoas mudam de canal. Como é que é esse movimento e como é que isso constrói audiência para os diferentes produtos que eu estou colocando na grade, para os diferentes anunciantes que eu vou trazer. Eu organizo hábitos, né? Então, eu organizo ela horizontalmente. E eu tenho outras formas de organização. Como é que é a minha rede? Ela é uma rede com um certo grau de independência ou é essa rede rígida que eu tenho os horários de rede e alguns horários de exibição local, que é o que a gente vê nas TVs comerciais? A rede da TV Brasil, por exemplo, ela é muito pouco verticalizada. Os parceiros de rede da TV Brasil, eles têm um compromisso de número de horas a serem retransmitidas, mas eles não têm nenhum compromisso de horário e que, não, nesse horário você tem que estar em rede exibindo a mesma programação que eu. Você exibe o que você quiser, eu sou um fornecedor de conteúdo, né? Se você é TV pública parceira, tanto quanto eu sou, né? O meu trabalho aqui na rede é ajudar a alavancar o seu negócio. Você sabe o que é importante para o cidadão da sua região que você, TV pública local, atende. Então, eu não vou dizer para você que nesse horário você tem que exibir esse conteúdo. Não vou nem dizer que você tem que exibir esse conteúdo, você exibe o que você quiser. Eu estou distribuindo ele nacionalmente. É um outro conceito de organização. Quando eu penso no público, eu tenho várias formas de olhar para o público, né? Eu posso olhar por perfil de interesse, eu posso olhar por área geográfica, né? Por exemplo, TV Vanguarda, que é a TV do Boni, a Globo, no Vale do Paraíba. O que é importante sobre o público-alvo da TV Vanguarda? Que ela é voltada para a região do Vale do Paraíba, lá na fronteira entre São Paulo e Rio, que é uma região de altíssimo poder aquisitivo, né? Então, vem junto, nesse caso, uma outra questão, que é poder aquisitivo. Eu tenho uma programação
mais popular, eu tenho uma programação mais elitizada, eu tenho uma programação mais jovem, eu tenho uma programação mais adulta, né? Financiamento a gente já falou bastante, né? Tem estrutura de pessoal, né? Vão ser pessoas que vão fazer carreira, eu vou terceirizar os serviços, como é que vai ser essa estrutura de pessoal? E a minha infraestrutura, eu vou construir os meus estúdios, eu vou locar estúdio, né? Eu vou trabalhar numa estrutura onde isso é de alguma forma compartilhado, né? Uma grande produtora, onde várias pessoas compartilham os mesmos estúdios. Como é que vai ser a minha distribuição do ponto de vista de tecnologia, do ponto de vista da formação de rede, do ponto de vista da cobertura que eu vou atingir? Tá? Então, basicamente, quando a gente pega lá o Business Canvas e ele diz que você tem que olhar produto, cliente, fornecedor, canais e outras coisas, quando a gente vem para a televisão, eu traduzo essas coisas em produção de conteúdo, programação, distribuição, público-alvo, financiamento, objetivo e infraestrutura. Tá? Para que serve isso daqui? Né? O que eu queria resolver com esse trabalho? Serve para poder comparar projetos de televisão diferentes. Tá? Então, quando eu transformo esse mapa mental aqui numa tabela, eu tenho uma tabela que eu dividi em aspectos conceituais e aspectos de estrutura operacional. Tá? Então, a parte toda de canal, né, onde eu tenho tecnologia, cobertura, isso aqui é estrutura, é físico, né? O conteúdo é físico. O objetivo dele é conceitual, né? A forma de organização da grade é conceitual, o público é um conceito, eu não pego ele, né? E o financiamento, eu optei por colocar ele também no conceitual, porque por mais que você tenha ali o dinheiro, você tenha a contabilidade e tal, são relações que você estabelece com as fontes de recurso. Isso daqui está pintado sim colorido, porque isso aqui foi um exercício que está na tese, que é o seguinte: eu peguei um conjunto de TVs aleatório e classifiquei com notas de 1 a 5 cada uma dessas possíveis características, de 0 a 5. Tá? Então, 0 quando ela não realiza nada daquele determinada característica específica, 5 quando ela é aquilo e é só aquilo, e aquilo praticamente define a existência dela. Tá? E aí você tem o meio do caminho quando tem as distribuições. Eu consigo visualmente comparar TVs ou estabelecer, por exemplo, uma análise de mercado e falar, olha, as características principais dessa TV ou desse mercado são lucro, uma programação de nicho, de forma síncrona, estruturada horizontalmente, que possui interatividade via web, para um público com recortes de interesse ou de identidade, que assina esse produto, mas que também está disposto a receber publicidade, numa produção que é feita majoritariamente por ela mesma, mas que também traz conteúdos de outros locais que ela adquire, com preferência para conteúdo gravado, mas ainda assim com bastante conteúdo ao vivo, focada numa cobertura nacional, numa distribuição via satélite e cabo, com alguma parceria de rede, mas principalmente com infraestrutura própria. Ela tem as próprias torres de transmissão, os próprios satélites, e com pessoal próprio, porque ela acredita que essa cultura da empresa é muito importante para tudo que ela faz, né, em que ela pode ter pouca coisa compartilhada. Eu acabei de contar para vocês uma história sobre um modelo de negócios de uma televisão genérica. Então, a ideia de eu ter um framework de análise com características pré-definidas é que eu organizo o meu discurso. Então, do mesmo jeito que o jornalismo tem lá uma estrutura, né? Quem fez o quê, quando, onde, por quê, né? Você tem lá todo aquele básico que qualquer notícia tem que estruturar ao longo do texto. Com o modelo de negócios acontece a mesma coisa. Você não pode deixar de falar de determinadas características, porque elas são importantes para você dizer o que é aquele negócio. Então, o framework, ele é uma espécie de checklist, que permite que você
olhe para cada uma dessas coisas, você reflita sobre cada uma delas, você qualifique cada uma delas, e depois disso você possa contar a história e fazer uma apresentação. Tá? A gente está indo para a fase final, tá, gente? A outra coisa que esse tipo de abordagem permite, com as comparações, são visualizações gráficas, tá? Então, a gente tem várias técnicas que eu exemplifico na tese. O Balance Scorecard é quando você pega diferentes emissoras e você compara elas sobre as mesmas características, né? E aí você consegue ter tanto uma média de um setor, quanto você consegue ter as suas notas individuais. Você tem também o gráfico de radar, né? O gráfico multidimensional, onde eu comparo, por exemplo, aqui, um exercício de comparação da Globo com a média do mercado de televisão da amostra. Isso aqui é chute, tá, gente? Não é estudo de caso real, tá? É só um exercício de visualização para mostrar como é que funciona, né? Então, essas notas são meio que aleatórias. Mas eu consigo olhar uma determinada emissora e comparar ela com a média, né? Ou comparar ela com os concorrentes dela em relação a diferentes características. Nesse caso aqui, na tese eu fiz o exercício com algumas emissoras, com essas emissoras que têm características bem diferentes, tá? E fiz. Então, vocês veem que, sim, são negócios, todos eles são televisão, mas quando a gente entende as características que compõem, são negócios completamente diferentes. Você tem aqui uma visão de conjuntos também, né? Então, você pode colocar determinadas características numa matriz e ver os agrupamentos dos negócios pelas suas características, né? Então, as TVs que são focadas, por exemplo, em influência, também tem muito financiamento por publicidade, né? Em compensação, as emissoras focadas em cidadania têm financiamento tesouro ou mantenedora, né? As emissoras que têm foco no lucro vão para o modelo por assinatura, né? Então, isso tudo aqui não são dados reais, tá, gente? Mas são exemplos de como é que a gente pode analisar, inclusive, o mercado como um todo, quando eu tenho um framework de análise padronizado, né? E eu posso ver por conjuntos, né? Então, eu posso ver que, olha, das diferentes fontes aqui, essas fontes se relacionam com essas emissoras se relacionam com esses objetivos. São todas ferramentas de análise e de comparação. E, por fim, a gente pode pensar também em índices e indicadores, né? A gente falou muito aqui de cobertura, conteúdo e financiamento. São índices e indicadores que já existem, né? Então, a gente afere lucro, a gente afere faturamento, a gente afere cobertura, a gente afere audiência. A gente vê, a Ancine faz um trabalho de classificação do conteúdo, por exemplo, né? Quantas horas de produção nacional, quantas horas de produção estrangeira, quantas horas com libras, quantas horas com outros recursos de acessibilidade, né? Então, são todas ferramentas. Eu acho que eu dei uma acelerada aqui para tentar fechar, mas eu acho que era isso. Agora, eu abro de novo para vocês. Massa, Adriano. Muito legal ver a sua estrutura, né, de análise, que eu acho que é muito interessante a gente perceber como é um sistema muito complexo também, né? E aí eu queria fazer uma pergunta, antes de passar para o povo fazer, assim, como é que a gente também pode tentar aplicar, porque o que eu percebo muito, né, nesse processo de formação, em torno da discussão sobre negócios, é a discussão entre produtos e canais, entende? Então, de alguma maneira, como é que a gente pode também aplicar um pouco dessa sua estrutura para pensar produtos, por exemplo? Entende? Eu fico pensando nisso, assim. Eu imagino que deve ser um desafio enorme, porque os produtos, eles vão meio que entrando cada vez mais, né, nessas nuances muito mais complexas do simbólico, inclusive, né? Mas, de alguma maneira, eu acho que é interessante a gente pensar um pouco nisso, assim, como que a gente também pode pensar os produtos nesse contexto, né, de modelo de negócios, vamos dizer assim. Olha só,
sinceramente, quando eu desenvolvi o trabalho, a minha preocupação era olhar a televisão. E aí aquilo que eu estava falando aqui antes da gente começar, né, eu fui formado num curso que olhava muito para a produção do conteúdo e olhava pouco para o negócio televisão. E nesse sentido, ele era um curso muito falho, porque o conteúdo, a razão de existir do conteúdo de televisão é o canal que vai carregar aquele conteúdo. Então, se eu não entendo a necessidade do negócio daquela televisão, eu vou oferecer o produto errado para o cliente errado. Né? Então, eu acho que assim, eu não te ajudo muito aqui nessa discussão do produto em si, que eu acho que ela vai seguir, eu acho que muito metodologias de ideação, de design thinking, né? São outras metodologias, são outras frameworks, mas eu acho que na hora que você tem um pensamento sobre um produto, você tem dois caminhos, né? Eu tenho um pensamento sobre esse produto. Quem pode ter interesse nesse produto? Que era a discussão que eu ouvia muito nos corredores, que não tem espaço para produção independente no Brasil. Eu estava na graduação na década de 90, não tinha espaço para produção independente no Brasil. Né? A cadeira toda verticalizada, as próprias emissoras produziam seus conteúdos. Se eu quisesse ser produtor de conteúdo de televisão no Brasil, eu tinha que ser funcionário de uma emissora de televisão. Né? Então, de repente, você tem, a partir da cota de tela na TV por assinatura, a partir dos anos 2000, você explode o mercado de produção independente. Né? Você cria os mecanismos de financiamento. E você começa a ter esse trabalho de que certas produtoras são parceiras preferenciais de determinadas programadoras. Porque essa relação começa a ser estabelecida. O que o meu público quer, o que o meu negócio enquanto televisão precisa, essa produtora aqui entendeu como entregar. Né? E muitas dessas produtoras foram formadas, em parte de seus sócios, por profissionais que eram das emissoras de televisão, que estavam cuidando das produções e que, eu vou abrir aqui uma produtora e vou trabalhar num tipo de conteúdo específico. Né? Aquele Brasil Visto de Cima é um caso desse. Né? Um dos sócios da produtora que faz o Brasil Visto de Cima era funcionário Globosat antes de montar a produtora, de se dedicar a isso e de criar uma série de produtos na linha Brasil Visto de Cima. Ele criou uma identidade. Né? Então, eu acho que é isso. A minha preocupação é como é que eu olho para Globo, para SBT, para Record, para qualquer outra TV, para o Netflix hoje, que está produzindo nacionalmente, para a Disney, que provavelmente vai produzir nacionalmente. Como é que eu entendo o que é o negócio dele e como é que eu entendo qual é o produto que ele precisa e vou para a minha prancheta desenhar um produto que tem interesse de ser financiado por essa emissora onde eu quero colocar, onde eu quero ser visto. Eu acho que é um pouco esse o caminho. Com certeza. E é um processo um pouco... Não é tão simples, né? Porque a gente está muito mais pensado, a gente pensa muito mais dissociando as coisas, né? A gente não se acostuma a fazer essa associação direta desde sempre, sabe? E eu acho que esse é um dos grandes problemas mesmo, para a gente criar uma cultura diferente, né? E mexer com isso, sim. Uma coisa que me chama sempre muito a atenção, assim, você tem diferenças culturais, né? A cultura profissional do Brasil é muito a cultura do feeling. Uhum. Não, porque eu faço isso há muitos anos, foi muito importante a minha migração também, de estar numa emissora grande, de estar na EBC, porque eu tive contato com muito macaco velho de televisão, gente que já tinha passado por tudo quanto é emissora, e você percebia muito isso, de que não tem método. E a transformação que o mundo está vivendo hoje, por conta da revolução digital, é uma revolução em que você precisa ter método. Então, é isso. House of Cards tinha o Kevin Spacey escalado como protagonista, porque o Kevin Spacey fazia sucesso entre os assinantes do Netflix. E foi escolhida a regravação de House of Cards porque
tramas políticas faziam sucesso na audiência do Netflix. Então, são dados de comportamento extremamente específicos que a tecnologia permitiu que fossem medidos e que passaram a ser cruzados para apoiar a tomada de decisão. Eu acho que hoje isso é muito assustador. Para a gente que está no campo do audiovisual, isso é muito assustador. Isso foge completamente à tradição de ser brasileiro. Mas eu acho que a gente precisa começar a saber que essas coisas existem, a gente precisa começar a criar algumas ferramentas que nos ajudem, que nos apoiam, e que permitam que a gente comece a jogar esse jogo, né? Porque cada vez mais isso vai estar presente, quanto mais internacionalizado o nosso mercado for, mais essas coisas vão estar presentes. Hoje, um projeto de audiovisual, ele tem um Product Owner, que é uma figura de metodologia de desenvolvimento de software e que hoje está em tudo, qualquer produto tem essa figura, né? As carreiras estão mudando, os papéis estão mudando, né? Não é só o produtor executivo que manda, né? Só que o Product Owner, diferente do produtor executivo, ele está olhando muito mais dado, né? Então, eu acho que é um pouco isso. Eu acho que é assustador, é muita coisa, e o meu objetivo aqui é um caminhão de coisa, né? Eu não uso isso no dia a dia, não espero que ninguém use tudo isso no dia a dia, mas a ideia é justamente mostrar que é um sistema complexo, né? E que provavelmente essa inteligência vai ser uma inteligência coletiva, né? Cada um desses aspectos, você vai ter um especialista diferente tomando decisões naquele quadradinho. Uhum. Né? E você tem algum tipo de board, algum tipo de instância de decisão que harmoniza para que essas coisas façam algum sentido. E você tem um departamento de marketing que conta a história, né? Você tem um empreendedor de palco que vai lá e, beleza, isso aqui é o meu negócio, é a minha televisão. Uhum. Mas você vai criando parâmetros para organizar a turma. Massa. Gente, e aí, vocês têm perguntas? Vamos aproveitar. Quem quer fazer perguntas, levanta a mão. Ninguém, minha gente. Adriano, tem uma galera que está falando aqui no chat. A Amanda está dizendo, muito bom, abriu minha mente, colocou vários emoticons de mentes explodidas. Que bom. E Márcia está dizendo assim que os estudantes de audiovisual provavelmente ficam flutuando, né? Porque é um contexto muito complexo. Realmente, Márcia, é muito complexo mesmo. E José está falando, deixa eu ver o que ele está dizendo. Ele está dizendo que na Netflix ele pode assistir uma série de países totalmente diferentes da grande indústria. Exatamente. E que é fã das coisas indianas. E que eram coisas que antigamente eram quase um contrabando, né? Eu que sou paulistano, estou em Brasília há 10 anos, mas eu vi o nascimento lá da cultura K-pop no Brasil, que era uma coisa que os adolescentes tinham que ir no bairro da Liberdade, descolar os DVDs que eram trazidos com os conteúdos do K-pop. E hoje as gerações estão consumindo isso na internet livremente, no próprio Netflix. Tem um monte de coisa de cultura coreana, porque você teve uma mudança de atores no mercado, de ferramentas tecnológicas, que é barato você deixar isso disponível no final das contas, e aquela história da cauda longa, né? Vamos lembrar lá do conceito de cauda longa que a internet trouxe. Você consegue falar com tanta gente ao mesmo tempo, que mesmo uma coisa muito específica continua sendo muita gente. Faz sentido para o negócio. Pois é. Ana está dizendo que dorama é tudo para ela. E, gente, aqui tem muitos fãs, viu? Minha mulher adora também. Minha filha tem 7 anos e adora dorama. Não entende nada, mas fica encantada. Igor levantou a mão dele. Antes de passar a palavra para Igor, eu vou falar aqui, minha gente, da lista de presença, colocar para vocês assinarem, né? E, Adriano, tem um bocado de gente que está falando agora, pipocou totalmente no chat. Max está dizendo que, para quem ama televisão e a forma de fazê-la, a sua aula foi incrível. Obrigado. Vitor está dizendo que as lindas possibilidades, só preciso me mudar para o eixo Rio-São Paulo. Aí colocou essa questão, né, Vitor?
Eu acho que não, tá? Eu acho que isso é uma coisa que eu acho que é super importante. Eu acho que tem muito espaço para crescer em coisas regionais. Tá? E acho que isso vai vir, inclusive, muito através desse investimento internacional. O estrangeiro tem muita curiosidade por conhecer o Brasil, nas suas peculiaridades, nas suas regionalidades. Eu acho que, sim, talvez uma passagem pelo eixo Rio-São Paulo seja uma experiência profissional de crescimento, mas eu acho que todo mundo tem que pensar em voltar para a sua região de origem e levar essa experiência para desenvolver na sua própria região, e acho que são momentos da carreira, mas guarda essa ideia. Eli está dizendo que foi muito esclarecedor e agradece por compartilhar sua experiência. E agora eu vou passar para Igor, depois eu falo o que o restante está dizendo. Diz aí, Igor. Boa noite. Queria primeiro parabenizar pela pesquisa, né? Realmente, eu sempre me interesso muito por pesquisa em audiovisual. Quando eu entrei no curso, né, eu pensava que eu ia entrar para produzir, chegar a produzir e tal, mas hoje eu vejo que estou me interessando bastante por pesquisa também. E quem sabe pode até ser um caminho, né, para o futuro. Mas, assim, eu não tive como ler sua pesquisa ainda. Eu vou ler depois, mas eu não li antes, né, de assistir aqui a palestra. Aí eu queria saber, assim, dentro do contexto da sua pesquisa, do que você estudou e que ainda estuda, quais são as perspectivas, né, para o futuro, de como vai se dar essa questão da televisão, tanto da questão do financiamento da TV síncrona e de como está acontecendo a TV assíncrona também, o crescimento da TV assíncrona, né, porque, como você falou, a gente aqui tem basicamente um monopólio, né, no Brasil, da Globo. E a Globo, ela está dominando todos os espaços, né? Não tem ninguém para competir com a Globo, inclusive no streaming, na Globoplay. E a Globo está criando um sistema novo, que eu tenho o grupo de pesquisa com o Janaíne, em que a gente leu um pouco sobre, a gente não se aprofundou, mas leu um pouco sobre a questão da parceria da Globo com o Google Clouds. Aí eu queria saber mais como é a perspectiva para o futuro, né? Caramba, Igor, agora você me apertou. Eu acho que assim, eu acho que a perspectiva do futuro, primeiro, vamos lá, falar do presente primeiro. A gente está vivendo uma nova era de ouro da produção de conteúdo. Essa disputa de quem vai dominar o mercado do streaming está aberta. Quais vão ser os serviços por assinatura que vão prosperar é uma disputa que está em aberto. Né? Quantas assinaturas as pessoas vão conseguir pagar? Né? Quanto tempo as pessoas vão manter? Quando é que as pessoas vão começar a abandonar? A Netflix agora está começando a dar sinais de que está atingindo o topo dele, está diminuindo o ritmo de aquisição de novos assinantes. Ao mesmo tempo, o Disney entrou e explodiu, fez em 5 meses, 5 anos de planejamento. Né? Agora entrou o HBO Max. A Globo, como eu falei, a Globo ela não é comparável com o mercado nacional. A Globo é um player internacional. A Globo é a única empresa de comunicação brasileira que disputa o mercado internacional. Ela é pequena no mercado internacional, mas ela tem essa pegada. Então, assim, o que vai acontecer no nosso mercado? Eu estou olhando muito para onde é que vão SBT, Record, Bandeirantes. As parcerias, as experiências deles, para a gente, para a maioria do mercado brasileiro, são muito mais importantes. Porque a Globo ela atingiu uma massa crítica que ela só pode ser desafiada por um grupo internacional. Então, se a gente tiver uma mudança na legislação que permita, por exemplo, uma verticalização entre produção de conteúdo e telecomunicações, né, então vamos lá, HBO Max, quem que está no chapéu do HBO Max? AT&T, telecomunicações, operadora de telefonia, Warner, e mais um monte de outras coisas. Hanna-Barbera, DC Comics, né, um conglomerado. Mas de onde é que vem o dinheiro que alavancou esse negócio? Vem da telefonia. É onde tem massa de dinheiro.
né? A Apple TV, né? A Apple vale $1 trilhão que está investindo rios de dinheiro para entrar no mercado de produção de conteúdo. Então, é isso. Eu acho que primeiro a gente está vivendo uma época de ouro em que tem muita oportunidade e tá muita gente com dinheiro, principalmente os grupos internacionais, mas você tem diferentes dinheiros, mas você tem muita aposta. Vai chegar uma hora que esse mercado vai começar a se consolidar. Vai demorar 5 anos, 10 anos, 3 anos, eu não sei. Eu não consigo fazer esse tipo de previsão. Veio uma pandemia no ano passado que fez o mercado de streaming acelerar demais, muito mais do que estava previsto, do que ele já vinha correndo acelerado. E a hora que a pandemia acabar, o mercado de streaming vai estabilizar ou vai continuar no mesmo ritmo? Por enquanto, ele está continuando no mesmo ritmo, né? Então, eu acho que uma das graças de estar na academia é a gente estar monitorando essas coisas, a gente está estudando e está entendendo como é que essas coisas estão atuando. Eu acho que, do ponto de vista de mercado nacional, Ancine, Anatel são super importantes para estar monitorando isso e estar garantindo que o mercado brasileiro continue vivo, né, e que as distorções possam ser corrigidas. Mas eu acho que a gente vai ver ainda muita novidade, muitas experiências, e vai ver gente entrando e saindo do mercado. A gente acabou de ver aí como é que é uma emissora de TV nova que saiu, a Loading TV, que veio com uma iniciativa aí no final do ano passado para trazer K-pop e games e esportes na TV aberta, e quando foi mês passado, abriu falência, fechou. Né? Então, assim, você vai ter essas iniciativas, vai botar dinheiro, vai ver no que dá e eventualmente vai reverter. Não sei se eu respondi a sua pergunta, se eu me perdi um pouco, Igor. Não, respondeu sim, é porque realmente é complicado, né, você fazer uma previsão, e até porque, como se falou, veio uma pandemia no meio de tudo, que acabou bagunçando. Mas falando assim sobre a era de ouro que está voltando de produção, né, na minha visão, assim, é um pouquinho complicado também, porque quando a gente para pensar a era de ouro de produção, e a gente para ver, são as grandes produtoras que estão lucrando e estão produzindo, assim, tipo, a gente tem pequenas produções, mas querendo ou não, por exemplo, no Brasil, a mídia e o audiovisual não está no contexto democrático, né? Mais ou menos, Igor. Eu acho que a gente nunca teve uma produção tão diversa de atores como a gente tem hoje, porque, assim, no meu tempo de graduação era impensável um fenômeno como Porta dos Fundos, que é um grupo de humoristas que abre um canal no YouTube e que hoje eles são uma produtora que fatura na casa de milhões de reais por ano, né, que tem dezenas de empregados. Você tem aí todo o mercado do podcast, falando de um outro mercado, né, que você tem um monte de empresa que está estabelecida no mercado novo e que nasceram pequenas. Eu acho que a graça, quando você tem novidades tecnológicas, que é onde você tem espaço justamente dos pequenos aparecerem. Esses pequenos crescem, né? Mas se você olha a Netflix, 3%. 3% é uma produtora de ex-alunos da Escola de Comunicações e Artes. Né? São alunos, o projeto do 3% nasceu em oficina dentro da graduação. E aí, nas chamadas de produtos nacionais que a Netflix queria apostar, eu não sei os detalhes dos parceiros todos, das produtoras que entraram, mas, assim, essencialmente, a criação é de gente que estava recém-saída da graduação, do projeto que nasceu ainda dentro da universidade. Então, assim, eu, nesse sentido, eu não sou pessimista que nem você, não, Igor. Assim, considerando que você pareceu um pouco pessimista, mas eu sou bastante otimista. Eu acho que a gente tem muita janela de oportunidade, pelo menos do ponto de vista do mercado privado. Já o mercado público é outra conversa. Porque quando, assim, o pessimismo vem quando eu paro para observar e quando a gente observa no contexto que a gente vive, que é uma lógica muito competitiva, né, em que vai ser uns vão conseguir e outros não vão conseguir.
o que eu penso é que todos deveriam ter as oportunidades para conseguir, né, para conseguir fazer suas produções, que o Estado em si conseguisse desenvolver políticas públicas para que as pessoas conseguissem produzir também. É por isso que eu tenho, né, eu tenho essa visão mais pessimista da coisa, dessa competição meio que carniceira até, assim, né, Concordo com a parte que é carniceira, é uma competição cruel, sim, mas e acho que a gente tem muito ainda, o Brasil tem um potencial de mercado audiovisual gigantesco, de exportar para o mundo, e exporta. Eu tenho acompanhado aí contemporâneos meus, colegas conhecidos de faculdade, que foram veteranos, que foram bichos, que foram alunos, que estão aí fazendo carreira internacional, inclusive. Então, assim, é por isso que eu sou otimista, eu vejo que tem espaço, mas ainda é numa lógica limitada, isso eu concordo contigo. Mas o jogo está aberto, ele não é um cenário consolidado, acho que isso que a gente tem que ter em mente, não tem nada consolidado, ele está em transformação. E durante esse movimento de transformação é onde o pessoal hackeia o sistema e as novidades aparecem. Vamos lá. O jogo está aí para a gente jogar, né? E eu acho que esse é o sentido da gente existir também, né? É um curso muito novo também, Igor. Então, acho que o cenário, ele se reorienta, né? No contexto local, inclusive. Tem um tempo para a gente começar a sentir a coisa ferver, a água começar a ferver, né? Gente, quem quiser fazer mais perguntas, faça agora o cálice até a próxima terça-feira. Mas Eduardo está falando aqui, Adriano, que queria muito agradecer pela aula e que ele ficou chocado com o investimento da Disney na Netflix. Ana Cecília está falando alguma coisa aí de fanfic que eu perdi, não entendi. E Márcia está dizendo da existência dos mesmos rostos, né, na Globo, e dessa competição que marca o cenário do audiovisual e da televisão. Povo, antes da gente concluir, por favor, assinem a lista de presença, ainda falta um bocado. Rafael quer falar? Pergunta, Rafael. Eu acho que Rafael clicou no errado no microfone, então. Adriano, eu vou passar, então, para você fazer suas considerações finais, e aí depois a gente desliga aqui a gravação e se despede todo mundo. Bom, gente, eu deixei aí na tela para vocês o meu perfil de redes sociais, o Adorian. Tem um canal no Medium que de vez em quando eu produzo alguma coisa. Eu confesso que eu sou muito indisciplinado com a minha produção intelectual. De vez em quando me dá uma insônia e eu produzo alguma coisa e publico. Algumas coisas no LinkedIn são as redes que eu mais estou usando hoje. Meu Twitter foi abandonado em algum momento, aí eu não voltei para ele. Eu acho que eu que agradeço, muito legal ver a participação de vocês, o interesse, as perguntas foram bastante enriquecedoras. Eu sinto muita falta da sala de aula. Depois que eu vim para a EBC, eu não consegui voltar a ter vida acadêmica, porque é isso, é um espaço em que a gente é desafiado, é provocado, a gente tem que rever as ideias que a gente está apresentando, tem que organizar, né? Então, para mim, foi uma oportunidade muito legal de revisitar aqui um trabalho que estava guardado na prateleira, e de atualizar, de fazer algumas outras pesquisas. Eu acho que a gente, com o tempo, a gente vai calibrando o olhar, tá? Eu acho que uma última coisa que eu posso dizer para vocês, assim, muita coisa, que susto. É que isso vem com o tempo, né? Eu acho que a gente, quando está nessa fase da graduação, realmente é a fase da gente tomar um monte de porrada, né? E um monte de luz acesa na cara, falando, tem mais coisa para olhar, você não está prestando atenção em tudo, né? E cada um vai descobrindo um pouco aquilo que brilha os olhos, né? Aquilo que realmente te encanta, aquilo que você se envolve, mas vai criando essa percepção de contexto e vai buscando as suas oportunidades. Não estou dizendo que é fácil,
né? Não é fácil, eu acho que às vezes a gente dá mais sorte, algumas oportunidades caem no colo, né? Eu me considero de muita sorte, né? Eu acho que esse trabalho todo, ele não se dissocia da minha história de vida, ele não se dissocia do contexto histórico em que eu estava vivendo, né? Então, eu entrar na graduação, no momento de expansão da TV por assinatura, no momento de abertura de internet comercial, no momento de digitalização do audiovisual, fazer a minha pós-graduação, quando essas rupturas estavam todas começando a acontecer, no momento que a gente teve muito rico da história do audiovisual brasileiro, né? Acho que quando a gente chega na década de 90, a gente vivia um mercado altamente consolidado e estável, e de repente os anos 2000 bagunçaram tudo, e nos últimos 20 anos a bagunça continua, né? Então, quando eu trago e falo de otimismo, é isso. Na década de 90, a gente tinha que quebrar algo que estava consolidado para poder enxergar novas oportunidades, ou se enquadrar com as oportunidades que tinha. E agora não, né? A gente ainda vive um momento em que as coisas estão em constante transformação. Eu estou no momento em que eu estou revendo que tipo, a minha carreira profissional que eu vivi até hoje não será a mesma que eu vou seguir daqui para frente. Eu preciso aprender outras coisas também. Então, eu acho que é isso. Eu acho que com o tempo a gente vai construindo essas experiências, vai acumulando essas informações, vai treinando o olhar, né? E esse problema complexo fica menos assustador, porque a gente cria os modelos mentais, né? E junta as pontas mais fácil. E cada um vai montar os seus modelos, os seus caminhos, e vocês vão descobrir. E é isso, eu é que agradeço a vocês. Para mim foi uma baita experiência, foi uma delícia. E quem quiser questionar alguma outra coisa, ver alguma referência, a tese está disponível online, baixa o PDF. Tem lá todas as referências bibliográficas que eu usei. Se alguém quiser pedir uma referência específica, pode escrever para mim, mandar mensagem, que vai ser um prazer. E como eu disse, eu vou revisitar, vou estudar de novo e de repente descobrir alguma coisa que eu não estava vendo também. Massa, Adriano. Então, assim, obrigada mesmo. Seu lugar no céu está garantido. Ter topado, né? E, enfim, foi muito rico, foi muito massa. Vou saudar todo mundo que está assistindo a gente depois. E agora eu vou parar aqui a gravação para a gente se despedir.